Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre amor e inveja. Amados, quem ama não mata, mas a inveja mata. Caim matou Abel por inveja, não foi mesmo? O amor, amado, e inveja são sentimentos opostos, sendo que o amor não inveja, enquanto a inveja pode gerar sentimento de rancor e hostilidade. O amor é como o arco-íris, no qual podemos receber várias graduações de diferentes aspectos. Nessa reflexão, o assunto é inveja, em contraposição a amor. Amém? Lá em 1 Coríntios 13:4, lemos: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Isso é o amor. O verbo originalmente utilizado para inveja deu origem aos nossos vocábulos de zelo. Essa palavra significa zelar, cuidar, preocupar-se, invejar e ciumar-se. Aparecendo 11 vezes no Novo Testamento. Já o substantivo zelo aparece 17 vezes com o sentido de zelo, inveja e ciúmes. Existe o amor, onde zela sem inveja. E existe o zelo com inveja. Zelo, inveja e ciúmes. Ciúmes não é amor. Ciúmes é falta de confiança. Zelo, às vezes é segurança, às vezes é insegurança. Então vamos aprofundar mais um pouco. É interessante que essa palavra pode representar uma virtude ou fraqueza, dependendo do seu contexto. Aí depende do contexto, como é que está agindo, se é com ciúmes ou se é com amor. Lá em 2 Coríntios 11:2, encontramos esse zelo como algo bom. O zelo que tenho por você é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Isso aqui é o apóstolo falando. Que é um zelo que vem de Deus. E Ele prometeu ao seu marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma pessoa pura, como uma virgem. Em Gálatas 4:8 nós lemos também: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Sempre fazendo o bem, não importa a quem. Amar o próximo como a si mesmo, sem ciúmes, sem rancor, sem ódio. Neste caso, a referência é ao cuidado que devemos ter no tratamento com as pessoas. Amar o próximo como a si mesmo, sem inveja, sem rancor, sem ódio, com amor, o amor ágape. Na verdade, das 12 vezes em que esse verbo aparece no Novo Testamento, 7 delas referem-se à virtude e não à fraqueza, mencionada em 1 Coríntios 13:4. São virtudes, não fraqueza. A pessoa que ciúma, sem zelo, ele é fraco. Ele não tem confiança. Já o substantivo derivado das 17 vezes que aparecem em 9, refere-se a um bom zelo, amor e inveja. Vamos falar agora de José do Egito e seus irmãos, não é mesmo? É uma história relatada na Bíblia, onde conta a história, assim como foi Caim e Abel. Então vamos falar agora sobre José e seus irmãos. Amados, os irmãos de José brigaram tanto pela túnica de José, que quando conseguiram, ela não coube em nenhum dos irmãos. A túnica de José não coube em nenhum dos irmãos. Eles brigaram tanto. No fim, teve que rasgar, teve que sujar de sangue. Ela foi estraçalhada e suja de sangue. Sabe o que isso nos ensina, amado? Aquilo que Deus tem preparado para você não serve para mais ninguém. Uau!
O que é seu, ninguém toma. Pode até tentar, como tentou com José do Egito. Aquela capa, Deus tocou no coração do pai dele, Jacó, Israel. Porque o pai o amava mais do que os outros, que ele era o filho da promessa. Ele era o filho da mulher amada. Então o que Deus dá para você só serve para você, não serve para outro. Não adianta você ficar com inveja do outro. Você está vendo o outro prosperando e você fica aí, pô, por que ele está prosperando e eu não? Deus sabe porque ele está prosperando e você não. Então, deixe ele com a prosperidade dele, com a vida dele, porque Deus sabe todas as coisas. Não é mesmo? O que é dele, o que é seu. Não adianta ficar com inveja do seu irmão, do seu amigo, do seu vizinho. Não. O que é teu. E ninguém toma. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer ali uma túnica para ele. Amém? E mandou fazer a túnica para ele, uma túnica talar de mangas compridas. Lá em Gênesis 37:3 fala. A túnica, amada, era uma peça de roupa muito importante para as pessoas daquela época de José. Ela mantinha-os aquecidos à noite e secos quando chovia. Ela era proteção. Em algum momento, símbolos da túnica contariam aos outros sobre seu trabalho, sua família e conexão, e até mesmo a sua riqueza. A túnica era uma roupa raríssima. Era importante ter túnica e muita gente gastou um bom dinheiro para isso. Era cara. Não está claro como era esta túnica, porque o significado da palavra hebraica que a descreve é incerto. Mas a ideia de que era um casaco de muitas cores vem de uma tradição grega do Antigo Testamento. O exame de Eutêmio Cognatus, que em simétrico, sugere que era um casaco ou uma túnica com mangas compridas ou uma túnica ricamente bordada. Essa história é cheia de significados e lições que podemos aplicar em nossos dias de hoje. Vamos explorar 3 princípios tópicos do texto com o qual eles podem nos ajudar a crescer na fé e no relacionamento com Deus. Amém? Primeiro, a túnica de José simboliza o amor, o favor de seu pai. Gênesis 37:3. O texto nos diz que Jacó amava José mais do que seus outros filhos e que ele deu uma túnica especial. Jacó era especial porque ele era o filho, além de ser o filho da velhice, ele era o filho da mulher amada. Foi o filho em que Deus abriu a madre ali, de Raquel. E Raquel só teve esses 2 filhos, José e Benjamim. Inclusive ela morreu do parto de Benjamim. Então Jacó amava mais José por causa disso. Era o filho da mulher amada. Essa túnica, amada, simbolizava o amor e o favor que Jacó tinha por José. Da mesma forma, Deus nos ama e nos favorece como seus filhos. Nós somos filhos legítimos de Deus e Ele nos ama. E a cada um Ele vai cuidar de maneira diferente. Aquele que busca mais, aquele que dedica mais. Amém? Ele nos dá bênçãos e presentes especiais para nos lembrar do seu amor. Ele ama a todos, ama. Eu me lembro uma vez, eu fui dar um testemunho e uma pessoa me falou. Eu falei do amor de Deus, né? E também falei do Deus de justiça. Aí ela me falou, eu não conheço esse Deus de justiça que você fala. Aí eu falei, eu vou te explicar como é esse Deus de justiça. Eu falei, a senhora tem filhos? Ela falou, tenho. Eu falei, quantos filhos a senhora tem? Ela falou, 8. Aí eu falei, a senhora ama todos? Amo todos. Eu falei, da mesma maneira?
Aí ela parou para pensar. Eu falei, olha, no meio de 8 filhos, geralmente um dedica mais do que os outros. E assim é Deus conosco, e nós com nossos filhos. Amamos a todos, mas nem todos são iguais conosco. Não é mesmo? Eu tenho 2 filhos, cada um, eu amo os 2 do mesmo jeito, mas cada um dedica comigo de uma maneira diferente. Amo os 2 do mesmo jeito, mas um dedica de uma maneira, outro dedica de outra. O amor é diferente, o amor deles comigo. Amém? Como José, devemos ser gratos e honrá-lo com nossas vidas. Amada, a inveja e o ciúme dos irmãos de José levaram à traição. Eles mataram José por causa do ciúme e vendeu José como escravo, porque um dia José revelou o sonho dele, que todos os irmãos iriam prostrar diante dele. E no final, quem conhece a história de José, viu que José se tornou o governador do Egito e toda a família dele estava ali diante dele, prostrados, em busca de alimentos. Os irmãos de José, amado, ficaram com inveja e ciúme dele por causa da túnica e do sonho que ele teve. 2 ciúmes, 2 invejas. A túnica e o sonho. Eles decidiram vender José como escravo e mentiram para o pai, dizendo que ele havia sido morto por um animal selvagem. Tramaram tudo ali. Olha, vamos matar. Eles queriam matar, mas um impediu. Aí vendeu como escravo para o Egito, vai para outro país, como foi para nosso pai que José morreu, que o animal selvagem o devorou. E ali iremos ficar livres de José. Isso nos lembra que o pecado da inveja, amado, e do ciúme pode levar a comportamentos prejudiciais e pecaminosos, como foi o caso de Caim e Abel. Caim matou seu irmão por ciúmes. Abel ofereceu uma oferta ao Senhor que agradou mais ao Senhor. E ali Abel ficou com raiva, ficou com ciúmes e matou. Devemos resistir a esse sentimento e buscar a reconciliação e o perdão em vez de traição e ódio. Devemos buscar a reconciliação, aproximar mais daquela pessoa, amar mais. Amado, Deus usa as adversidades para cumprir os seus planos. Foi o caso de José do Egito. José passou por muitas dificuldades depois de ser vendido como escravo. Mas Deus o usou para cumprir seus planos. Deus tem planos para cada um de nós, agora planos diferentes. Então não adianta ficar com inveja porque seu irmão está tendo uma condição melhor do que você, está sendo mais abençoado do que você. Não fique com inveja não. Busque ao Senhor para que você também venha receber as bênçãos igual seu irmão recebeu. E jamais tem inveja, jamais o matar. Não só irmão, como qualquer outra pessoa. José se tornou governador do Egito e foi capaz de salvar muitas vidas durante uma grande fome. Ele reconheceu que Deus o havia usado para o bem e não para o mal. Deus só usa a pessoa para o bem. Da mesma forma, mas Deus pode usar as adversidades em nossas vidas para cumprir seus planos. Tudo que acontece em nossas vidas são permissões de Deus. E Ele permite certas coisas acontecem. Agora o que não pode é matar por ciúmes, por ódio, por vingança. A palavra de Deus diz que a vingança pertence a Ele e não a nós. Podemos confiar que Ele está sempre no controle e que Ele trabalha para nosso bem. Amada, a história da túnica de José nos ensina muitas lições valiosas. Procure conhecer a história de José. Ele nos lembra do amor e do favor que Deus tem por nós. Nos alerta sobre o perigo da inveja e do ciúme. E nos encoraja a confiar em Deus. Que Deus usa a adversidade para cumprir seus planos. Que possamos, amados, aplicar essas lições em nossas vidas e crescer em nossa fé e relacionamentos com Deus. Com amor e sem inveja, em nome de Jesus.
Amado, por mais incrível que seja a história da vida de José, a sua jornada é realmente mais uma história notável sobre Deus e sua providência, incrível e surpreendente. Não é mesmo? Quando Deus está no controle, não adianta. Seus planos não são iguais aos planos de Deus. Deus deu livramento a José do Egito, permitiu até que ele fosse vendido como escravo, permitiu que ele fosse caluniado pela mulher de Potifar, que ele fosse preso, tudo para, lá na frente, realizar o sonho. É outra história de edificação e da fé sobre o Deus para quem nada é difícil demais para Deus e que trabalha para realizar seus planos através das minúcias de nossas vidas. Ordem de nascimento, túnicas e sonhos. Como Paulo nos lembra em Romanos, que existe um Deus para que em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, sem inveja. Amar sem inveja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que o amam sem inveja. Portanto, não tem inveja, não tenha ódio. Às vezes você tem inveja do seu irmão ou do próximo, busca a Deus. Busca a Deus, que Deus irá dar a resposta, Ele irá também realizar os seus sonhos, os seus planos, se forem bons. Pensamento de paz e não de mal. É isso que Deus sabe de nós. Ele sonda nossos pensamentos. Ele sabe se nossos sonhos são de bem ou de mal. Amém? Portanto, fica na paz. Creio que Deus já falou com você através dessa palavra. E agora vamos ouvir o louvor. Amém? Quem ama, não mata. Mas a inveja mata. Amém? Vamos ouvir o louvor? A raridade. Medita nesse louvor. A todos da MK Music. Edinho, sei que você está assistindo a gente aí. Um abraço para todos vocês, de todo o Brasil. Todos. Toda a nossa família cristã em Deus, você que nos ouve. Amém. Não consigo ir além do seu olhar. Nós não precisamos ir além do olhar. Eu consigo uma imagem. Basta apenas imaginar e colocar nas mãos de Deus. Dentro de você. Amém? Medite nesse louvor. Eu consigo só admirar. Não precisa ter inveja de ouro, não precisa ter inveja de prata, de rubi, esmeralda, nada. Só admira, sem ciúmes. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, eleva os meus pensamentos aos montes e te peço, vá de encontro à pessoa que está assistindo esse vídeo, que teu doce amado Espírito esteja ali no coração dele. Se ele for uma pessoa que guarda ódio, guarda mágoa, que é uma pessoa que tem inveja, assim como Caim, assim como os irmãos de José, que teu doce amado esteja pegando essa pessoa e transformando, regenerando, quebrando como o oleiro quebra um vaso, e venha restaurar essa pessoa, Pai. Que venha repreender esse espírito de inveja, esse espírito de engano, esse espírito de ódio, e que seu doce amado Espírito venha mudar a mente dessa pessoa, assim como mudou a minha, e que essa pessoa venha admirar o Senhor, adorar somente a Ti, buscar somente a Ti. Amém? Vai de encontro a essa pessoa, transforma esse coração de pedra, muda, que ele venha ser a nova criatura,
assim como a tua palavra, quem está em Cristo, nova criatura é, a sua era passada e se fez, e tudo se fez novo. Eu te louvo, te agradeço pela minha vida, e peço, continue na direção, guardando e livrando todo mal. A ti toda honra, toda glória, exaltado é teu santo nome. Amém e amém. Amém, amado? Quem ama não mata. Mas quem tem inveja mata. Caim matou Abel, os irmãos de José vendeu como escravo e falou com o pai que o animal havia matado. Tudo isso por causa de inveja. Então não adianta você ter inveja. Se Deus deu a ele, é dele. O que é dele não vai te servir. Amém? Medita, raciocina e deixa Deus na direção da sua vida. Para Deus diz, buscar-me-ei e vos acharei quando buscar todo o vosso coração. O dia que você buscar o Senhor todo o seu coração, o Senhor irá realizar todos os seus sonhos e planos. Mas não envolve com a vida dos outros, deixa os outros. Deus sabe porque aquela pessoa está sendo abençoada e você ainda não. Deus sabe. Então, entregue sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa a inveja, deixa o ódio fora da sua vida. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Amém? Fica na paz. Tenha um bom dia e lembre-se, Jesus nos ama e Satanás nos odeia. Satanás jamais irá querer que você venha buscar de Deus para realizar os seus sonhos. Portanto, não desista. Deus está aqui para te levantar. O mundo quer ver você caído, mas Deus não. Deus quer te levantar. Então tira a inveja. Fora a inveja, fora ódio, fora mágoa. E deixa o amor entrar em seu coração. O amor ágape, o amor de Deus, o amor incondicional. Amém? Então, bom dia. Fique na paz. E Deus na direção sempre. Medite nesse louvor. Amém? Glória a Deus. Bom dia.